Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje a gente vai gravar o episódio 66. Isso quer dizer que nós temos 65 histórias inspiradoras para você conferir. E hoje não vai ser diferente, mais uma história maravilhosa, inspiradora, de pessoas que cuidam de pessoas. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de obrigação, de liberdade, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que essas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, cavanhaque grisalho, mais ou menos grisalho, e hoje eu estou vestindo uma camisa polo azul marinho e uma japona, uma jaqueta na cor preta. Quero convidar você a fazer sua inscrição e nos seguir no YouTube. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos episódios que vão ao ar toda segunda-feira. E é importante curtir porque isso também vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. O algoritmo do YouTube vai entender que é um conteúdo de relevância, então por isso a importância de você ter essa interação lá no nosso canal. Também quero convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook, e você também pode nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo. Agradecer aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, essa empresa que presta apoio às organizações na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Agradecer também ao Meso Regional, portal de notícias que produz, reproduz e divulga conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo, e o foco deles é aqui nos municípios do Vale do Itajaí. Deixar o meu abraço para o Jefferson e para toda a equipe do Meso Regional. Também agradecer aí e convidar você a seguir Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da nossa cidade de Blumenau. Você pode conhecer um pouco mais acessando blumenausocial.org. Também no Instagram vocês vão encontrá-los, a exemplo do Meso Regional e da Orplan Solutions. E hoje eu recebo aqui o Fabrício Vieira, ele que é do Instituto Edificando Vidas. É uma entidade que acolhe, recupera e acompanha pessoas em situação de dependência química que desejam restaurar sua sanidade e vínculos familiares. Além disso, trabalha com as famílias que buscam ajuda e suporte no enfrentamento da codependência. E vamos entender o que isso tudo significa. Fabrício, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, amigos que estão compartilhando aí nas redes sociais, que assistem o programa. Parabéns pelo programa. É um privilégio, já é uma dádiva de Deus estarmos aqui. E meu nome é Fabrício César Vieira, mas todo mundo me conhece como Bill, o pastor Bill. Então, depois, se a gente tiver um tempinho no final, a gente explica a origem desse codinome aí, né? Eu sou um homem de cabelos escuros, cor morena, olhos castanhos, claro. Estou vestindo uma jaqueta azul marinha, uma camisa azul marinho e tenho barba. E estou aqui para falar um pouquinho do Instituto Edificando Vidas, uma comunidade terapêutica, um retiro espiritual, como eu gosto de falar, onde a gente recebe pessoas que precisam de ajuda, né? Que não conseguiram de alguma forma se libertar ou tocar a vida de forma autônoma e precisam de mãos amigas para seguir adiante essa jornada, esse caminho tão maravilhoso que Deus nos proporcionou.
Que legal. Vamos começar do começo então, mas vamos começar pelo codinome e depois a gente vai avançar para o instituto. Então tá. Minha mãe me batizou, né? De pequeno, certidão de nascimento, tudo, como Fabrício César Vieira. E eu tive, quando logo nasci, ter que beber, o leite secou e eu tinha uma vizinha que nos dava leite. Então até 1 ano de idade eu cresci normal. E quando essa vizinha teve que se mudar, eu comecei a ingerir leite de vaca. E naquela época, alguns anos atrás, né, 40 e alguma coisa, não tinha esse diagnóstico de intolerância à lactose. Então eu fui num processo de enfermidade e ficando bem doente, até tendo convulsões, paradas respiratórias, e fiquei muito magro, parecendo aquelas crianças, né, lá da Etiópia, assim, bem... Até eles falaram assim, não vai vingar, né? Falava-se antigamente, né? Não vai sobreviver. E, por sorte, eles diagnosticaram, né? E eu comecei a tomar leite derivado de outras fontes e recuperei a saúde. Mas nesse período, a minha irmã tinha diferença de 1 ano e 1 mês para mim, e ela não conseguia pronunciar o nome Fabrício. Então ela falava assim, mãe, isso aí é um bicho, que, né, de tão descaracterizado estava pela enfermidade. E daí a minha mãe começou a me chamar de Bill. Então eu cresci, a minha infância toda, perguntava meu nome, eu falava que meu nome era Bill César Vieira, né? Tirava o Fabrício, falava Bill. E até chegar nos 7 anos, na escola, né? Quando tinha chamada, a surpresa do nome Fabrício. E se você for nos meus familiares, a maioria pergunta, você tem um primo, né? Fabrício? Nós vamos dizer, eu só tenho o Bill, né? Meus vizinhos que cresceram comigo, você era vizinho do Fabrício? Não sabe quem é, mas Bill sabe. E até meu sogro, 1 semana antes de eu casar, um amigo dele perguntou, tua filha vai casar com o Fabrício? Ele falou, não, minha filha vai casar com o Bill. Então, esse nome ficou e depois de um amigo em comum, ele falou, não, você está lá na rede social FC Vieira, não, coloca Bill Vieira, que é mais fácil de gravar as pessoas, né? E realmente é o nome que está no meu registro, né? De infância, e todos os meus registros são esse nome. Já falei com meu pai e para minha mãe, se precisasse mudar de nome, eles me chamam de Bill até hoje, né? Então ficou um nome carinhoso, e eu incorporei esse nome aí na minha identidade. E tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E Bill significa vida, né? Bill é sinônimo de vida, né? A biologia é estudo da vida, né? Então eu tento transmitir um pouco também de vida para os nossos irmãos e para quem a gente acolhe lá no Instituto. Que legal. E o Instituto? Quando nasceu? Como nasceu? Então, eu entendo, né, que eu fui chamado por Deus, por um chamado divino para trabalhar para Ele, né, de alguma forma. E durante muitos anos eu fui influenciado e cobrado pela sociedade, e é a nossa sociedade capitalista, de você adquirir recursos, de trabalhar né, de segunda a segunda, ou trabalhar para adquirir bens. E isso sempre teve no meu coração essa voz, né, que me chamava, não, você tem que trabalhar para mim, você tem que trabalhar para mim. E chegou um determinado da minha vida em que, também por uma doença, tinha uma doença autoimune, um reumatismo, uma artrite reumatoide, que eu já estava usando bengala, já tinha dias que eu não conseguia nem levantar da cama. Teve um Natal e o Ano Novo que a minha esposa foi comemorar na casa dos pais dela e eu não conseguia sair de casa, eu fiquei em casa. Comecei a fazer um tratamento bem dispendioso, né, de uma injeção. E num determinado período ali, eu estava de madrugada em casa e aquela voz vinha e falava para mim, vai doar a Bíblia, vai fazer alguma coisa pelo próximo. E aí eu comecei com doação de Bíblias, né? Ia na rua e aquela voz, para aquela pessoa, fala do amor de Deus, fala, né, que existe esperança.
E aí eu comecei, e também entregava no fórum, em farmácia, no posto de gasolina, eu entregava Bíblia. E aí eu comecei a identificar que tinham moradores de rua que também precisavam ser alcançados pela palavra de Deus. E aí eu ia lá, doava a Bíblia, mas aquilo me incomodava. Eu falava, poxa, entregar a Bíblia e não tirar e não fazer nada por aquela pessoa, aquilo me constrangia. E aí eu comecei a conversar com eles, levar eles na padaria, no posto de gasolina, dar um alimento. E aí eles contavam a história deles, e, né, eu identificava que eu deveria fazer algo mais por eles, por pessoas. E aí, como eu tentava levar eles em hotel para dar banho, né, dar uma roupa, e eles não tinham muitas vezes a identidade, eu ficava limitado. Também levava em comunidade terapêutica, ele não podia porque tem um trâmite para acessar as comunidades. Eu falei, tá difícil, né, ajudar as pessoas porque eu não tenho companheiros ou alguém que está junto comigo ajudando, porque sozinho tava difícil. Então um familiar meu tinha uma casa ali atrás do fórum, no Parque Ramiro Ridger ali, falou, não quer reformar a casa tá parada lá, tu reforma a casa e lá você pode dar banho, você pode dar alimentação, que tem cozinha, uma máquina de lavar roupa, né? E também doar a Bíblia, ou fazer um devocional com eles. Daí eu aceitei, né? Entendi que era a mão de Deus fornecendo aquela casa. Então a gente reformou com o pessoal, com os jovens da igreja, Atos da Graça, e montamos lá uma estrutura mínima para quando eu fosse entregar a Bíblia e identificasse alguém que precisasse de banho, roupa, ou uma passagem de ônibus, a gente tinha uma sede, uma referência para dar esse encaminhamento. Então ali eu fiquei durante 2 anos e pouco fazendo esse trabalho. 2 anos e meio aproximadamente. Então ele vinha, eu convidava eles, né? Até na época o diretor de políticas sobre drogas me chamou lá na prefeitura e falou, o que você está fazendo lá? Não é bom que você dê o alimento na rua, mas que você convide para ele sair da rua. Eu falei, não, mas é isso mesmo que eu estou fazendo. Eu estou convidando eles e eu dou alimento dentro da casa. Aí ele pode se alimentar, tomar um banho, trocar de roupa, às vezes lavar roupa, né? Ou a gente às vezes comprava medicamentos também para eles. Então a gente fazia aquela visão do bom samaritano, né? Tirar e suprir ali de alguma forma. Só que por orientação do proprietário da casa e das pessoas que estavam ao meu redor, falaram, não deixa eles dormir, porque vai criar um vínculo, depois você não vai conseguir dar destinação nesse sentido. Daí eu fiquei só com uma casa de passagem, né? Ele vinha ali, fazia refeição, banho, comida, roupa e o estudo da palavra e ia embora. Quando veio a pandemia, esse meu familiar precisou vender a casa. E aí eu fiquei sem sede para fazer o trabalho. E nessa época eu já conheci o pastor Marciano, do Instituto Família Feliz. Ele falou, não, vem, pega as tuas coisas, vem aqui e continua o teu trabalho dentro do Instituto Família Feliz. E ali eu fiquei por aproximadamente de 9 a 11 meses, não sei a data exata. Eu sei que dia 4 de novembro, um pouquinho antes, ele me chama e fala assim, nós por questão estatutária vamos ter que fechar a nossa comunidade terapêutica, porque eu já levava a palavra de Deus para o Novo Rumo, né, uma vez por semana, para a própria comunidade terapêutica do Instituto Família Feliz e para o Resgatando Vidas em Ilhota. Então eu já tinha uma certa trabalho com comunidade terapêutica. E um familiar meu, um cunhado, era dependente químico de crack, e ele veio falecer devido ao vício. E aquilo ali quase que me fez parar o trabalho, porque eu falei, poxa, perder um familiar, a dor da família, né? A gente tem o sentimento até hoje de perda, né? E aí aquela voz veio para mim e falou assim, não, a gente, né, perdeu um soldado para droga, mas nós vamos ganhar muita gente. Então aquilo ali também me serviu como um incentivo, falei, não, agora que eu vou para cima. Então aquele golpe, né, que seja do inimigo, né, serviu para mim reagir mais e lutar com mais forças. Então daí eu fechei a sede ali atrás do fórum e fui para dentro da Família Feliz e lá continuei o trabalho da mesma forma. Isso daí era aqui na Regente Feijó. Aí eu mudei da rua Henrique Dias 180 para a rua Regente Feijó número 42, perto do Hospital do Pulmão, ali na Vila Nova.
E ali fiquei, então daí ele me chamou e falou, eu vou precisar fechar a nossa comunidade terapêutica. Você não gostaria de levar o teu instituto para lá e continuar o trabalho lá da comunidade terapêutica no sítio, lá na Nova Rússia, Rua Mina da Prata, número 1611. E aí lá não tinha toda a documentação, então foi assim um desgaste grande para preparar a documentação, alvarás. Então foi ainda, né? Tem alguns detalhes, tem lutas, dificuldades, mas a documentação, graças ao bom Deus, está toda em dia, né? A gente conseguiu regularizar com a ajuda do Jovino, né? Agradecer o Jovino aqui que ajudou bastante a gente. A Maria Regina também, a vice-prefeita, nos ajudou também nesse momento de documentação, né? E seguimos em frente. Então, dia 4 de novembro de 2021, eu, digamos, assumi a coordenação, a administração da comunidade terapêutica. Então, não foi, né, do dia para a noite. Então, foram 10 anos com o meu cunhado, foram mais esses 2, 3 anos ali na Rua Henrique Dias, mais um ano dentro da Família Feliz, né? Então, já vem o trabalho voluntário, já vem há mais de 10 anos, né? A experiência. Uma preparação, né? Talvez, né? Talvez não, com certeza Deus usou, né, todas essas adversidades para preparar e capacitar e está me capacitando, né? Porque todo dia é um novo desafio, é uma experiência nova, é um fato novo que acontece. Então a gente pede sabedoria para Deus, né? A gente entende que Deus que nos dá a sabedoria, que nos capacita para tocar esse trabalho. E em dezembro de 2022, então daí eu decidi encerrar a atividade empresarial que eu tinha e focar só no instituto, né? Então foram muitos anos de investimento, de tirando o recurso próprio, o recurso da empresa para investir em vidas, né? Então daí eu tomei a decisão meio que orientado, forçado, assim, não, agora não forçado para entregar, mas de a gente queimar o arado, né? De largar tudo, deixar tudo para trás e focar e trabalhar e obedecer a voz, né, de Deus. E então estou integralmente no instituto agora, né? Minha vida, minha família, né? Toda voltada para esse trabalho. Então todos os recursos, tempo, né? Às vezes madrugada, às vezes dia, noite, faça chuva, faça sol, não tem horário, né? Porque uma vida não tem um horário de atendimento, né? Todos os horários tem vidas precisando de ajuda. E moras também lá junto com ou tem deslocamento? Não, eu não moro no instituto. A minha esposa, a gente não entrou num consenso, né? Entrou um consenso para mim administrar o sítio, mas morar não. Então eu moro no bairro Garcia, na Rua Amazonas, e faço esse deslocamento diário. Eu continuo indo todos os dias no Instituto Família Feliz, faço o devocional das 7 às 8. Aí às 8 horas eu saio, faço alguma captação de doação e procuro estar lá no Instituto a partir das 10 horas, né? Mas já estou trabalhando desde as 7. E aí fico com eles até as 7 da noite. Daí eu me desloco para minha residência de segunda a sexta. Sábado e domingo, normalmente eu não faço agenda lá, mas se for preciso, né, buscar doação aqui na cidade, que eu digo assim, lá o sítio e a cidade, né, porque o trajeto, a estrada, sim, ela é muito estreita, então é pouca quilometragem, mas tem que andar devagar para chegar lá, aquela região da Nova Rússia, ela tem que ter um certo cuidado na estrada. Então, mas se precisar, né, receber visitas, ter agenda final de semana, eu estou lá também. Tem alguém que então está direto lá? Isso, então eu tenho apoio, digamos, do Fernando, que é da Igreja da Conquista, na Internacional da Conquista, que vai todos os dias de manhã fazer o devocional. Tenho 3 voluntários que moram lá, que são os coordenadores, que a gente chama de coordenadores, monitores também, né? Monitores lá do sítio. Tenho daí o irmão Francisco, que é da igreja Somos Um, que vai uma vez por semana lá, às sextas-feiras. E tenho diversos amigos pastores que vão lá à noite, né? Então, eu vou lá ministrar uma palavra, vou lá ficar com eles. Então, tenho esses voluntários que não têm dia fixo, mas sempre estão envolvidos, né?
Não são muitos, são poucos, né? Então, se a gente já faz o pedido aqui, se tiver voluntários para ir lá nos visitar ou quiser nos ajudar lá com algum tipo de oficina, algum tipo de dinâmica, de gincana, é sempre bem-vindo lá. A gente precisa de voluntários, sim. Bacana. Importante. Quantas pessoas vocês estão atendendo hoje lá? Eu tenho capacidade de chegar até 30. Eu uso alguns quartos lá até momentaneamente de depósito. Mas hoje 25 cabe tranquilo. Mas eu procuro ficar com a capacidade de 20. Porque com a questão de ter que levar para médico, para psicólogo, para o CAPS-AD, esses deslocamentos, buscar doações, então eu verifiquei que esse é um número ideal. Se eu passar de 20, eu vou precisar de mais voluntários para estar lá junto comigo. Então, hoje eu não atendo 30 por falta de voluntários. Mas se a partir do momento que eu tiver parceiros voluntários, eu posso imediatamente subir para 30. Mas eu tento manter 20. Quando eu chego em 20, eu digo, irmãos, nós atingimos a nossa capacidade humana de atendimento. A capacidade de infraestrutura tem, mas a humana de atendimento, porque não é depósito de gente. É um retiro espiritual que a gente precisa amar, cuidar, identificar as necessidades, conversar. Então, precisa ter esse contato, né? O abraço, o diálogo diário, né? Mesmo que em 20 eu não consigo falar com todos, né? Todos os dias, mas eu faço o meu devocional das 2 às 3 da tarde com todos, né? A gente se reúne. E então, mas precisa ter o abraço, o carinho, né? O olho no olho. Isso daí faz a diferença para quem está lá. E eles se sentem acolhidos e amados, né? Eles precisam se sentir amados lá. Essa tua fala era interessante no sentido de não ser depósito, né? Porque eu já participei com pedágios de comunidade terapêutica, também da Cruz Azul, e o que a gente às vezes ouve, né? Da pessoa que a gente aborda no pedágio, são palavras assim duras, né? Difíceis até de ouvir, que eu também não vou pronunciar aqui, mas que remetem a essa ideia assim, pessoas assim que deixa elas lá, então, né? No sentido do depósito, assim, né? À margem, esquecidas. Nós temos que entender, a sociedade precisa estar identificada que o dependente químico é uma doença. Como você tem um diabético e tem que tomar o remédio para o resto da vida, você tem um paciente com doença cardíaca que tem que tomar o remédio para o resto da vida, o dependente químico também, o cérebro dele deixou de produzir, o corpo dele deixou de produzir alguns hormônios, algumas substâncias, e ele precisa da medicação, né? Então, quando a sociedade entender que não é um vagabundo, não é um preguiçoso, mas sim um doente que está ali e que precisa ser medicado, tratado, com o apoio da família, com o apoio da medicina, da psicologia, da espiritualidade, da religião, né? Porque o indivíduo é um ser complexo, né? Então ele não é só tomar o remédio. Tem que tomar o remédio, mas tem que ficar acolhido durante 6 meses. Tem que ficar fazendo terapia ocupacional ou com psicólogo durante 1 ano. Então nós precisamos entender que essas pessoas, elas têm uma carência. E nós, como sociedade, para termos uma sociedade melhor, precisamos cuidar delas também. Então, a gente sabe que alguns, né, tratam esse público, né, ou esses irmãos, que a gente chama de irmãos, lá a gente não chama de acolhido, nem de interno, né? São irmãos nossos que estão doentes, né, e que a ciência ou que a própria sociedade ainda não identificou eles ou só sabe tratar da forma adequada com eles, né? Então a gente precisa divulgar. O podcast é uma ferramenta para mostrar para a sociedade e divulgar, gente, eles não estão na rua porque querem. Eu nunca encontrei um morador de rua que falou para mim assim, não, eu tô aqui porque eu quero, eu escolho ficar aqui. Se ele tiver uma oportunidade, se ele for medicado, se ele for cuidado, ninguém quer morar na rua. Eu entendo dessa forma, né? E o ser humano não foi, né? Nem um cachorro a gente deixa na rua, né?
né? Tem tantos trabalhos bonitos, né? de ONGs e pessoas que recolhem cachorros da rua, né? Então o ser humano não é lugar dele viver na calçada, né? Não é lugar de ser humano viver. Então esse, digamos assim, é o meu apelo, né? Principal. Vamos ajudar. E a cidade fica melhor, né? Menos delitos, né? Pequenos furtos é diminuído. Então vamos tirar essas pessoas da rua, né? E aqui eu faço uma menção a uma política, né? Não dê esmola, né? Cuide, né? Verifique, né? Dê oportunidades, né? Então identifique, ele está realmente precisando comer, leve ele num restaurante e dê comida, né? Tá às vezes precisando de um passe de ônibus, está precisando de uma passagem na rodoviária, então identifique a necessidade de às vezes um remédio, compre e dê aquilo que ele necessita, porque se dá o dinheiro em espécie, você está financiando a drogadição e está financiando o problema dele, está fomentando o problema dele. Não vai resolver. Não vai resolver. Então tem outros, né? O Instituto Família Feliz, Serene, Jovens Livres, CTV, várias pessoas institutos que trabalham com esse público. Ajude esses institutos que eles vão, com certeza, fazer resgate, que a gente chama, né? Remover ou tentar remover essas pessoas da rua. O Edificando Vidas também. O Edificando Vidas também é o nosso principal objetivo, né? É o foco no morador de rua, né? E a gente sabe que ele tá lá, vou falar aqui em 90%, por dependência química, por problema de saúde, né? Não é uma escolha dele. Eu acho bem interessante você fazer a relação com doenças conhecidas, né? Como diabetes, né? Ninguém escolhe ser diabético, mas, digamos, o modo de vida pode levar a isso. Isso aí. Assim como a dependência química também. Isso aí. O modo de vida. Tem N situações que, né, a gente não precisa explorar aqui, né? Mas situações mesmo de casa que levam a isso, né? Então, na verdade, são circunstâncias e essa pessoa ela precisa ser resgatada, né? Sim. E que bom que tem o Edificando Vidas para que se propõe a fazer isso, né? E aí eu queria te perguntar também assim, como vocês identificam as pessoas? Vocês vão na rua e olham, ou essas pessoas elas começam a vir até vocês? Como se dá essa... Então, aquela história, né? Eu comecei a abordar ouvindo a voz de Deus. Depois a gente teve a casa, então elas começaram a nos identificar. Então o meu número de telefone já tem bastante pessoas que conhecem, né? Então eles me ligam, certo? Então hoje a maioria vem por contato telefônico. Eu estou precisando, meu filho tem um problema, tem alguém aqui na rua, ou as próprias igrejas, né, que são os nossos principais mantenedores hoje, me ligam, estou aqui com uma pessoa que está na rua, tem vaga. Então a demanda a quantidade é tão grande que a gente não precisa divulgar. Se eu disser assim que eu tenho hoje 30 vagas e começar a pegar meu WhatsApp e atender as ligações, eu acho que em uma semana eu loto a casa, porque a demanda é maior do que a capacidade de atendimento. Estou falando de cidade, né? Então, eles vêm por ligação telefônica, por já conhecer o trabalho. Trabalho de resultado, um trabalho, né, de amor, de paciência, de carinho, né? Então, basicamente, as igrejas que me ligam, né, ou familiares que me ligam, ou já ouviram falar do trabalho e ligam para a gente acolher as pessoas. Entendi. Basicamente, é linha telefônica e entrevista, né? Eu faço uma entrevista e a gente identifica algumas situações e leva a pessoa para ser recebida. Antes você mencionou também de levar para CAPES, para médico. Esse também é um trabalho que vocês fazem esses encaminhamentos. Isso, então, a pessoa foi acolhida, está instalada, né, lá nas dependências do sítio, né, que é um sítio lá do Instituto.
a gente começa a identificar, ó, eu preciso tomar remédio. Então a gente pega o carro, leva no posto de saúde. O posto de saúde tem uma limitação que só pode atender um por dia, nosso lá. Se tiver 2, um vai ter que esperar o próximo dia, porque o posto nós só podemos ser atendido por um. Isso até fica aqui um pedido para a prefeitura, se pudesse liberar mais de um atendimento, né? Então, se 2 ficar doente, um tem que ir hoje, um tem que ir amanhã. Porque o posto de saúde não consegue. A gente leva de carro. Se precisar hospital, a gente leva para o hospital. Se precisar do AG, a gente leva no AG. Então, a gente faz esse deslocamento. E isso também é um dos principais custos, né? O combustível nosso lá é uma das principais demandas nossas, que a gente faz esse transporte, esse translado deles para atendimento no CAPS, né? Muito difícil, assim, tem alguns que têm condições de pagar um médico particular, mas são exceções, assim. Talvez esses 2 anos aí, se 3 ou 4 acolhidos tiveram condições de pagar médico particular, é esse o número. Mas os demais é tudo encaminhamento para o posto de saúde. Entendi. E a gente faz o deslocamento. Tem um carro lá que fica, né, disponível para emergência, e tem um outro carro que a gente faz a coleta de doações, né, de mantimentos. Mas basicamente é isso daí. Já teve uma época que vinha um psicólogo lá toda semana, né? E agora eu estou tentando fazer essa parceria com a Uniaselv, né? E fica aqui o meu pedido também para a FURB, se chegar no comentário deles lá, né, nos ouvidos dele, para estagiários, né, virem fazer atendimento lá. Isso é importante para nós também. A gente acredita que a mudança da mente é um dos mecanismos, né, uma das ferramentas para tirar a pessoa da drogadição. Remédio, psiquiatra, psicólogo, pregações, devocionais, pastores, missionários, toda ajuda sempre é bem-vinda lá. Legal. Fica aí, FURB, não sei se o Unisociesc tem curso também, mas se não for da psicologia, mas se for alguma outra área correlata também, né? Sim, entrando agora nessa questão, a gente tem uma das nossas oficinas lá é a marcenaria, né? Então até o Sesc, né? Acho que é Sesc, não, aqui na rua, perto da FURB, o Senac. O Senac e o Senai, né? Senai. A gente tem algumas máquinas lá que estragaram, a gente está tentando reativar. A gente, durante um período, teve uma marcenaria interna lá, nossa. Então a gente vendia móveis, né? De pinos, até sob medida, alguns móveis prontos. E com a venda desses recursos, a gente construiu um galpão, né, de madeira, onde a gente tem esse sonho de reativar a escola de marcenaria. Porque daí ele pode ir para lá, ficar esses 6, 9 meses e sair de lá com uma profissão. Com uma profissão. Então, fica aqui também o pedido para o Senai, aí se puder fazer uma escola de marcenaria lá, a gente tem o espaço físico e algumas ferramentas. E logo, logo, a gente está com um projeto de alguns parceiros aí para reativar a marcenaria lá, que é uma das oficinas que nós temos lá. Vamos para as oficinas, ou então assim, as oficinas vão estar junto, assim, né? Mas vamos lá, a pessoa chegou lá, ela é acolhida, né, no instituto, e daí? O que acontece dali para frente? Qual é o programa que ela precisa seguir no dia a dia? Então ela chegou lá, já fica, normalmente eles chegam machucados, né, debilitados, então tem alguns dias ali que ele pode descansar, se recuperar, às vezes até com ferimentos, né, cortes e os pés machucados. Então tem esses, digamos aí, os primeiros 5 dias, digamos assim. Recomposição. Recomposição, voltar à sobriedade, né? Então ele fica nesse stand-by aí para recuperar as energias. Depois ele começa a entrar no programa, que é acorda de manhã, higiene pessoal, café da manhã e um devocional, uma meditação, que a gente chama, né? Um período de meditação que ele fica ali. E daí chega o Fernando, que faz palestra, que faz um devocional, que anuncia, faz estudos bíblicos também, até as 9 horas. Das 9 horas em diante, eles aí vão para as oficinas, que seria a marcenaria, cuidar da horta, cuidar dos animais, da lagoa,
da própria organização do ambiente, das casas, da higiene, da limpeza, né? Então eles ficam das 9 às 11h30, essas 2h30 ali, cuidando e fazendo alguma oficina. Para 11h30, vão conversar, vão tomar um chimarrão, prepara para o almoço, higiene pessoal para o almoço. Meio-dia o almoço, aí fica até 1h30 em descanso, aí 1h30 eu já estou lá, e daí vem a minha parte que eu começo também a dar palestra para eles, 5S, comportamento, estudo da mente, algumas palestras do YouTube, alguns livros que eu leio e repasso para eles. Então, o meu devocional é das 2 às 3. Aí das 3 às 4 eles voltam para as oficinas, né? Tem cavalo para andar, ovelha para cuidar, pato, galinha, porco. Então é um sítio em que a gente tenta ocupar a mente deles, né? Porque a gente entende que esse foi o propósito de Deus, né? O ser humano foi criado para se relacionar com Deus, no Jardim do Éden, e para cuidar e cultivar do jardim. Então a gente nem usa a palavra laboterapia, a gente usa cuidado e cultivo, que é a referência bíblica, né? Então é uma necessidade do homem, cuidar. Eu até falo para eles assim, falei, vocês sabem por que a mulher vive mais que o homem? Daí eles falam, não, eu falo, a mulher, ela termina de trabalhar, se aposenta, mas ela fica cuidando da casa, lavando a roupa, cuidando do jardim. E o homem fica o quê? Sentado na frente da televisão e não se movimenta mais. Então, vamos fazer atividades, vamos fazer alguma coisa, vamos podar uma árvore, vamos plantar alguma coisa, vamos tratar os animais. Então, eu tento botar eles, tirar da ociosidade e botar na atividade, né? Mas sempre lembrando que tem que trabalhar em conjunto. Cuidado e cultivo e relacionamento com Deus. E digamos que essa é a prioridade. Eu até gosto e chamo lá, não de comunidade terapêutica, mas de retiro espiritual. Então, não vou dizer que é igual o Jardim do Éden, mas é quase um paraíso lá. Quem conhece, quem sempre elogia muito porque é dentro do Parque das Nascentes, né? É um parque nacional. Então, o contato com a natureza, com os animais, com os pássaros, né? Ali passa Ribeirão também? Passa Ribeirão, temos cachoeira lá dentro também. Fazer uma referência aqui ao Paraíso do Miguel, que todas as quintas-feiras cede o campo de futebol dele pra gente jogar lá. Então toda quinta-feira à tarde tem o jogo de futebol. E daí eu tava falando aí às 4 da tarde, eu dou o meu devocional, falo bastante coisas para eles. E aí tem o café da tarde, daí depois volta até as 5h30 cuidar do jardim, né? E 5h30 para as atividades. Daí vai jogar dominó, vai jogar ping-pong. Agora ganhamos uma mesa de sinuca. E esse empresário não quer que fale o nome dele. Então eu vou respeitar ele, mas é um amado, é um queridão. Então tem dominó, né? Então fica ali tomando chimarrão, conversando, lendo livros, né? Até o Silvio Zimmermann da Secretaria da Cultura está doando para a gente livros lá também, então agradecer ele. E é fantástico assim ter amigos, né? E pessoas que nos ajudam, né? E aí 7 horas a janta até as 8. Daí 8 horas ou é um filme ou é uma palestra. Então esse é o ritmo de segunda a sexta. Aí sábado replica o dia, a rotina, né? As regras. Daí sábado à tarde é livre. Daí vai andar a cavalo, vai passear, vai dormir, vai receber visita de familiares, né? Visita de familiares é domingo. Domingo também é livre. Domingo a gente deixa o dia livre para eles, né? E sempre com alguma visita recebendo. Esse sábado agora eu recebi a visita do psicólogo Tiago Baltazar, que é coordenador do curso da Uniaselv. Ele esteve lá na parte da manhã, ele já se prontificou a ir lá, né, nos visitar. À tarde foi algumas irmãs do círculo de oração da igreja Cristo é Esperança. Eles vão uma vez por mês, fazem um café da tarde, fazem um devocional e conversam, né? Esse é um diferencial. A pessoa chega lá, eu quero conversar com o João, eu quero conversar com o Pedro, eu quero conversar com o Tiago, né? E esse diálogo é importante, né? Nós somos lá eu e mais 3 voluntários, mas essa conversa, esse bate-papo, né, é fundamental
porque eles foram abandonados, né, de certa forma. E eu identifico que, digamos assim, o principal motivo foi o abandono ou o distanciamento da paternidade, né, da família, assim. Então, de alguma forma, a sociedade impõe que a gente vá para a escola, vai para a creche, e fique pouco tempo com o contato familiar. Tem uma psicóloga que diz, um estudo, né, que diz que, europeu, que diz que a criança precisaria de mais tempo, né? Eu não sei se são 3 meses o período de licença maternidade, mas existem estudos que já dizem que deveria ser até maior, né? Porque a criança precisa desse contato de pai e mãe, né? E a gente identifica que quase 90% teve algum abandono familiar, principalmente paterno, né? Por isso que a gente chama lá de irmãos, né? Não de acolhidos nem interno, e quer abraçar e quer estar junto com eles, quer conversar, quer participar. E eu sempre, nas minhas conversas, eu falo assim, ó, meu amado, o teu problema agora é nosso problema. E a tua vitória vai ser a nossa vitória. Nós vamos juntos, né? Tá contigo aqui para sair dessa situação. Sair, talvez não da cura, mas encontrar o tratamento adequado para você ter uma vida o mais normal possível, né? Nunca mais vai usar droga? Não sei. A gente fala em recaída, né? Pode até acontecer, mas a condição de rua nós não queremos mais para você. Nós vamos batalhar e estamos aqui para te apoiar. Tem uma fala que é interessante nos grupos de apoio da Cruz Azul, que eles não falam do ex-dependente químico, eles falam do dependente químico em recuperação. O adicto, né? Eles trocam palavra, né? Então, assim, justamente para mostrar que tem que ter o cuidado sempre. Né? A manutenção, né? A palavra acho que é essa que eles usam no grupo de apoio, né? O Fábio, mandar um abraço pro Fábio, que hoje está lá na frente da Secretaria de Abordagem Social, né? Do CEMUDES, mas capitaneando lá a abordagem social. Tu falasse a questão do abandono dos pais, aí eu estava lembrando, né? A gente está gravando isso aqui hoje, que é um dia depois do Dia dos Pais, né? E aí eu me lembro que, com essa tua fala, algumas pessoas que têm influência na mídia, elas começaram assim a dar um destaque para a questão da paternidade, a proximidade do pai com os filhos, né? Eu me lembro muito agora do Marcos Piangers, que hoje é escritor e palestrante, que ele fala muito essa questão. Ele teve um pai ausente, né? E ele usa isso muito como exemplo, assim, né? De que faltou na vida dele. E que ele não quer que as filhas sintam essa falta, né? Porque ele sabe a importância disso, né? Então, aqui com a tua fala, né, a gente faz essa associação de que realmente se falta, né, a figura do pai, a figura paterna, de estar junto. O nosso mundo, ele nos cobra trabalhar, então você não consegue dar talvez o tempo adequado, mas estar presente sempre que possível, né? E se não está, pode dar essas situações de a pessoa ser... Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas ele fala assim: filho não quer presente ou só presente, filho quer presença, né? Então, muito mais importante do que um presente é a presença do pai, né? Em casa, ou se divertindo, brincando, né? E não precisa ser brincando com um brinquedo caro, brincando de desenhar, brincando de stop lá, um papel, uma caneta, uma conversa, um beijo, um abraço. Então, fica aqui o recado, né? Nosso, que convivemos com esses filhos com a ausência de pai. Pai, não deixe longe o seu filho, né? E não precisa... Às vezes o pai está convivendo com a família em casa, mas não dá a devida atenção, né? Então, desligar um pouquinho mais a televisão, as redes sociais e dê um presente, a tua presença para o seu filho. Ligar outra conexão. É isso aí. Desliga o Wi-Fi e liga o coração. Coração com coração. Fabrício, Bill. Pode chamar de Bill. Já Bill. Que deu a deixa, né? Hoje lá, desse pessoal que vocês estão atendendo, né? Qual é a faixa etária dessas pessoas?
Olha, a gente até tem um quadrinho lá que tem a data de nascimento que a gente celebra os aniversários, né? Então, às vezes, só tem um capilé, né? E um bolinho bem simples lá, mas a gente prioriza a data de aniversário. Nós identificamos que são todas as idades, mas 30 a 40 anos é a maior faixa etária nossa estatística, né? Hoje, né? Talvez o público mundial, o público brasileiro seja diferente disso. Mas essa geração cada vez mais jovens, né? Mas já tem casos de 18 anos, tem solicitação de adolescentes. Daí eu não posso receber, né, no momento, mas tem. E tem pessoas de idade também, né? 60 anos, 62, 63, tem. E aí eu faço uma referência. O álcool é a drogadição, o alcoolismo é a drogadição mais difícil para nós recuperar ou estabelecer ele novamente, porque as celebrações familiares, casamento, aniversário, tudo com bebida alcoólica, né? A minha família, as celebrações de final de semana, de encontro da família, era tudo, né? Vendo o pai, os tios, todo mundo bebendo. E será que é o certo, né? Não estou criticando, não tô negando ou proibindo a bebida, não. Beba, mas beba reservado ou beba longe das crianças, né? Ou instrua ela, meu filho, isso aqui não faz bem, né? Porque daí você encontra bebida alcoólica no mercado, o primeiro corredor que vem, o que é? Bebida. Posto de gasolina, bebida. Então, para você conscientizar e limitar o acesso, não tem mais como, né? Aqui eu faço uma menção à Oktoberfest, né? Vamos fazer a bebida do torneio, né? Competição do Shopping Metro, mas faz com bebida sem álcool. Então, de repente, promover mais a bebida sem álcool, né? Tá atentos a isso, né? Porque isso gera um custo para a sociedade, né? Nós estamos falando aqui do Instituto Edificando Vidas, que é particular, hoje 100% particular. Mas você vai pegar institutos que têm vagas pelo governo, olha o custo para o governo. Os hospitais, os acidentes de carro, né? Se a gente fizesse um estudo aprofundado, quantos são por estar embriagado ou pelo uso indevido de álcool, né? Então aqui fica mais um pedido nosso aqui, né, ao poder público, aos empresários. Gente, afastem, né? Ou façam campanhas publicitárias que alertem as crianças, alertem os jovens. Ó, isso daqui pode te tornar um dependente do álcool, né? Essa é uma fala interessante, né? A minha formação é em administração e contabilidade, então a gente não falo com essa propriedade de quem estuda psicologia, né, ou sociologia, enfim, ou médico, né, da área da saúde. Mas depois de 65 episódios, né, já dá para dizer, eu já posso dizer assim, que o exemplo arrasta. Então, tudo isso que você falou agora, né, festa em família, festas no geral, né, a facilidade que você encontra nos ambientes, né, mercado, posto, etc., arrasta. Então, assim, quem vê isso com frequência, criança que vê isso com frequência, vai levar isso como a probabilidade aumenta, né? A probabilidade aumenta. Então, é fato, assim, né? A gente já tivemos aqui no podcast de inúmeras entidades que atendem crianças com muito problema, já relacionado a consumo de algum entorpecente, né? Mas porque viu, né? Viu os pais. Tá próximo, né? Ou é pai, facilidade, ou é irmão, né? É tio, primo, enfim, né? E também a grande mídia, né? Expõe, né? Comerciais de... Não tem como a gente fazer uma legislação. Tem algum teor alcoólico que é determinado horário noturno, né? Mas de manhã passar uma programação com ingerindo bebida alcoólica, a gente, como sociedade, deveria rever, né? Não proibir, não, né? Não temos como proibir, né? Não estou falando aqui nem lei seca, mas, gente,
alertem, isso dá um problema e um custo muito grande. Isso seria, esse recurso poderia estar tratando outras coisas, melhorando a infraestrutura, melhorando a condição habitacional do país, de tudo, né? E está sendo gasto para remediar uma coisa que poderia ser evitada. E tu podes confirmar isso também, né? Mas assim, uma vez que a pessoa é dependente, ela tem uma probabilidade de desenvolver outras doenças. Sim, então também. Acaba que esse problema ele se agrava, né? Potencializador, né? Isso, exatamente. Dependência que pode ser um potencializador para outras enfermidades. Né? Então, em vez de tratar uma, você daqui a pouco vai ter que tratar... E a gente pode pegar aqui o caso dos rótulos de cigarro, né? Proibiram comercial na televisão. Põe lá uma tarja, né? Então, será que no rótulo de cerveja não poderia ter, na garrafa não poderia ter as consequências de consumir em excessos, né? Estamos falando aqui de consumo em excesso. A gente não está proibindo nada, a gente só quer alertem as famílias, né? Alertem o povo dos riscos, né? E aqui falar, né? O pai e uma mãe que perdeu um filho num acidente de carro. Olha a dor que você gera. Daí você perdeu aquele ser produtivo para a sociedade e às vezes coloca eu tenho um caso, meu pai conta lá na praia, o filho morreu e o pai foi viver na rua porque o filho morreu de acidente de carro. Então você não gerou só um trauma ou só um dano num indivíduo, você gerou na família. E também é uma coisa futura, porque aquele pessoa que morreu, que faleceu, ele teria filhos, ele teria netos, gerações, você impacta gerações futuras. Nós estamos falando do futuro da humanidade. Né? Então estamos sequestrando ou podando vidas no futuro, né? Aquele que está consumindo e as próximas gerações. Vocês tratam lá também, desculpa, não é essa a expressão, mas vocês trabalham também a questão da codependência? Sim, a gente não tem assim uma abordagem, digamos, um programa exclusivo, mas a gente recebe os familiares, a gente quer que os familiares estejam lá com a gente faz videochamadas, né? Lá tem acesso só ao Wi-Fi, não tem outra comunicação, então todo domingo eles fazem ligações para as famílias, eles conversam, a gente convida as famílias para irem lá visitar eles, né? Tem casos de família que fala assim, pastor, eu não quero ver por uns 3 meses. Aí a gente explica, tua família está ferida, está machucada. Então, tratamento individualizado. Cada um vai saber, não. Por exemplo, aqueles pais, né, da criança tem 6, 7 anos. Essa pessoa, não posso dizer para ela que ela vai fazer uma ligação daqui a 30 dias. O filho não entende, né, que o pai está precisando de uma ajuda externa, né? Então a gente libera o telefone dependendo das necessidades. Então a família é fundamental. É muito importante no tratamento, na ajuda, né? Até pelo pós, né? Sim, vai ter que voltar para a família, né? Eu tive um caso, ele é não vou citar o nome aqui, mas ele está 4 meses lá no sítio e ligou para a mãe e falou, mãe, eu quero ir embora. E aí a mãe falou, não nem tem medida protetiva por ter agressão, então não pode retornar para casa, né? Então tem casos bem complexos assim que a família abandona, literalmente abandona. E aqui vai um recado para as famílias, né? Como eu tive um ente querido, né, que veio a falecer por causa do crack, a dor da perda do falecimento é muito maior da dor de ver a pessoa em situação assim. Então, sempre abrace o seu filho, abrace seu ente querido, e enquanto a vida é esperança, vamos lutar, né, ou nos ajudar com psicólogos, com remédios, com tratamento terapêutico, né, com retiros espirituais. São vidas, e vidas importam, né? Então, fica aqui o recado para as famílias. A dor da perda é irreparável. Essa é a palavra. Muito bem. Como é que as pessoas podem ajudar? Então, as demandas lá são inúmeras. Se a gente ficasse aqui detalhando item por item, nós vamos levar quase o podcast todo, né? Mas assim, como podem ajudar? Nos visitando, né? Então, final de semana
vou fazer um passeio turístico lá pela Nova Rússia, que é um ponto turístico da cidade, então você já vai lá para aquela região, ver as cachoeiras, ver a natureza, ver os animais, então você já faz um passeio turístico e, né, me ligue no WhatsApp, fala assim, pastor Bill, eu estou precisando ir lá, eu quero ir lá, né, fazer uma visita. Me liga, a gente agenda para receber você lá. Então, assim, a primeira ajuda é a sua visita. É importante você conhecer o trabalho. E é fazer esse agendamento daí. É importante, né, para de repente não ter um volume muito grande de pessoas, mas seria bom ligar, ó, eu quero visitar, tem vários restaurantes lá na região, né, o Paraíso do Miguel, o FIFA ali embaixo, que é o Recanto Silvestre, né, tem, acho que é Santa Maria lá em cima também, então é um ponto turístico da cidade, então vale a pena você passar um domingo lá e dar uma paradinha lá no sítio, só avisa no WhatsApp, né? Tô indo aí. E então essa é a nossa primeira demanda, que você nos conheça, veja o trabalho, fale com as pessoas lá, converse. Então esse é o meu primeiro pedido. A segunda demanda, nós temos um caminhão que a gente usa lá para fazer a coleta de doações, está estragado. Então se alguém estiver ouvindo aí que puder estar nos auxiliando a consertar esse caminhão, eu não tenho o valor aqui do orçamento, mas a gente pode providenciar isso também, entrar em contato, a gente providencia o orçamento. E graças a Deus, né, agradecer aqui a vereadora Cristiane Loureiro, que fez contato com o Beto da Bela Janela. Então até dezembro nosso aluguel está pago, a gente paga aluguel lá, então o aluguel é uma conta bem alta, né, uma das principais contas, né, então até dezembro está pago. Mas a gente precisa, às vezes, comprar um analgésico, um remédio. A questão de proteína, né, que é a carne, né, que é a gente trabalhar com frango e porco, né? E mandar um abraço para o pastor Nilo, lá da Igreja Luterana do Progresso. Todo mês leva uma doação lá para nós. Então, o aluguel, a visita, o caminhão, o aluguel, a energia elétrica. E aí, itens que não estão na cesta básica, né? Coloral, louro, esses itens que a gente gasta. Eu vou ajudar lá, vou levar 20 cesta básica, 10 cesta básica, mas tem os outros itens, né? Papel higiênico, material de higiene, de limpeza, né? Normalmente a gente fornece escova de dente, pasta de dente, desodorante, né? Também aqui deixar alguém que nos ouça da área agropecuária, né, que a gente alimenta os animais lá, os peixes, ração. Temos 4 cachorros lá, inclusive até a prefeitura que estava no abrigo nos levou lá. Então a gente tem 4 cachorros que foram deixados lá, que a gente precisa de ração para cachorro também. Roupas, né, doação de roupas, agora no inverno, muito frio, né? Então, aliás, fazer um parênteses, é masculino. Masculino, isso. Meia, cueca, né, calça, né? Então esses são os itens assim de maior demanda nossa. Como eles estão dia a dia no sítio lá, é um ambiente que suja bastante roupa, né? Se alguém quiser doar uma máquina de lavar roupa também a gente está precisando. Então assim, telhas, material de eternidade, a gente quer fazer mais um galpão lá para ampliar. Agradecer o Eliseu do restaurante Rangô, que fez uma oferta de material de construção lá para nós no sábado. Então a gente tem amigos que doam, né? Mas é preciso mais, né? Digamos assim, preciso mais quantidade, mas a gente é grato a Deus, né? Gratidão a Deus, porque nada nos faltou. Às vezes até brinco assim, ó, vamos orar, vamos dobrar o joelho aqui, vamos orar que Deus vai mandar o recurso, e Deus não, na nossa presente época, né, não manda anjo, mas manda pessoas que são para nós, são como anjos, que vão lá trazer os recursos. Preciso 2 beliche e 4 colchões. E para melhorar o atendimento lá, eu preciso dos guarda-roupas novos. Também estou precisando de guarda-roupa lá. Se alguém puder doar guarda-roupa aí, é bem-vindo. Pequenos, né, para caber no quarto. Nós podemos depois até fazer na descrição do vídeo, deixar esses itens listados, né? Certo. E óbvio que um móvel ele vai aguentar por um bom tempo. Sim. Né? Mas a gente deixa registrado lá porque a gente está indo para a internet e as pessoas
talvez vão olhar esse episódio agora, né, quando ele for ao ar, mas daqui a um ano podem revisitar e essas demandas elas continuam válidas também, né? Então, combustível também, né? Nossa demanda é combustível, que a distância é grande, né? Lá no final da cidade. Isso dá quantos quilômetros até lá? Daqui do centro até lá, aproximadamente 20 quilômetros, mas aqui do Hospital do Pulmão até lá são 26 quilômetros. Isso eu já fiz ali da Regente Feijó 42 até lá, são 26 quilômetros. E aí são 2 carros, aqui é o meu e aí o carro que desce para também coletar. Então, são aí... Fora o caminhão. O caminhão, daí tem... O caminhão tá parado, né? Certo, senão teria ele também. Mas não, pode botar 2 carros vamos botar aí 120 quilômetros por dia. Esse é o nosso percurso. Daí põe a 10 litros por dia, a pessoa já pode calcular quanto que a gente gasta de combustível por dia aproximado, né? Porque daí tem mais as rotas que a gente faz, né? É bastante recursos. São 4 refeições por dia, né? Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E um dos mecanismos que a gente usa é a não restrição de alimento. Graças a Deus, eu falo aqui, a gente sempre, né, limitados, às vezes em variedade, mas em quantidade, assim, a gente não restringe. Arroz pode repetir quantas vezes quiser, feijão, macarrão, né? Só a proteína, a carne, que às vezes a gente limita um pouco. Mas, assim, ó, eles chegam lá e falam assim, até parece uma pousada, né? Que normalmente não é livre a comida, mas esse sentimento de alimentar eles faz com que eles gostem do local, eles permaneçam no local. Então, e comida a gente sempre precisa lá. Comida pode trazer feijão, macarrão, óleo, isso daí, porque é bem aproveitado lá. Legal. Tem Pix também, para quem Tem quiser Pix. fazer. O Pix, posso falar agora? Pode. 46, CNPJ do Instituto 46 181 266 1000 contra 89. Esse Beleza. é o Pix do... Deixamos ele registradinho deixa lá depois também. no rodapé lá, né? Que bacana. E agora falar um pouquinho sobre assim, a experiência que lá no início você falou de 6 a 9 meses, né? Eu não quero falar assim em indicador, assim, mas do pessoal que vai lá, vocês fazem um acompanhamento depois que ele sai também? Sim, a gente tem contato? Isso, todos eles têm meu WhatsApp, meu telefone é liberado, não atendo todas as pessoas, posso demorar um pouquinho para responder. E a gente tem um grupo de quem já passou lá, então a gente está sempre em contato. Tal pessoa. Para saber como tá. Isso, como é que tá, tal. Daí a gente tem esse grupo de WhatsApp que a gente mantém os contatos, né? Não estou muito bem, ora por mim, tal. Então eles fazem às vezes contato individual comigo ou já põe lá no grupo, vamos orar, tá difícil, preciso de emprego. Então a gente tem um acompanhamento. Tem irmãos que ficaram lá 1 ano e 1 mês, tem o seu Pedro lá que está 1 ano e 4 meses, já teve irmãos lá, o Eduardo, o Mike, ficaram 1 ano e 2 meses. Então, se a pessoa gostar e quiser ficar lá, ou às vezes por necessidade, né, não tem onde morar, já teve casos lá de ficar, agora o seu Pedro 1 ano e 4 meses, que, né, ele tipo assim, ele precisaria de um cuidador. Né? Então, ficar aqui com a gente. Ele teve problema com o alcoolismo, né? O problema dele era o alcoolismo. Falei, seu Pedro, enquanto Deus permitir o senhor ficar aqui, vem aqui. Às vezes eles nos ajudam, fica de porte da chave lá da monitoria. Falaram, já botamos ele no quarto também dos monitores. Falaram, fique aqui que o senhor é sempre bem-vindo aqui, o responsável, entendeu o evangelho, né? Entendeu a proposta de Deus para salvação, para cura, para a eternidade, né? Que a gente fala, vai recuperar para voltar para a família, mas além de voltar para a família, tem que se recuperar ou tem que reconciliar com Deus. Né? E nós temos toda a eternidade, nós acreditamos na ressurreição, né? Então tem toda a eternidade para viver. E desse pessoal que sai, eles conseguem reatar com família ou já voltar de novo para emprego? A maioria volta para a família, a maioria, né? A maioria volta para a família. Tem casos que a família não quer mais, mas estatisticamente a maioria volta para
para a família ver a mudança, né? A gente continua, às vezes até tem familiares, eu vou ajudar vocês aí com alguma coisa, porque o filho já passou para lá, ou o marido, ou o pai, né? Então, a gente está criando, assim, um banco de amigos, um banco de pessoas que já passaram por lá. Então, temos esse contato, sim. Maravilha, que legal. Estamos indo assim já para os finalmente aqui, né? Tranquilo. E, nossa, é muito... A gente se enche de alegria quando ouve, assim, essas histórias, né? De como a pessoa chega, de como ela passa por um momento de transformação e vai seguir uma vida, né, nova depois, né? Isso é muito, muito legal. E pelas tuas falas, assim, eu tenho visto que é o grande propósito de vocês, né? É fazer essa transformação para quem é acolhido lá, quem chega no Edificando Vidas. O próprio nome é bem sugestivo, né? Edificando Vidas é realmente para que a pessoa saia daquela situação difícil que ela estava para uma vida nova, né? Renovada e que seja produtiva dali para frente depois também, né? Esse nome, assim, eu senti de colocar até de um amigo meu lá de uma igreja lá do Rio Grande do Sul, Jefferson Flores, pastor lá, e o nome da igreja dele é Edificando Vidas. Quando eu conheci, eu falei, você me empresta o nome? Ele falou, não, empresto sim, pega aí, ó, tem toda a autoria e já pode usar, porque a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, né? Então, não é você que é o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós estivermos unidos, se a gente juntar mais pedras, vai ter uma comunidade maior, né? Então, o nome veio disso, a gente precisa viver em sociedade, construir uma sociedade melhor. Então, por isso a gente está edificando vidas para uma sociedade melhor. E tem também uma fala que diz, quer mudar o mundo, né? Então mude você primeiro. Mudando você, você vai mudar pessoas e pessoas mudam o mundo, né? Então acho que tem que ser por aí. Vamos investir em vidas, vamos cuidar de pessoas, que pessoas vão mudar e fazer um mundo melhor. Legal. Acho que é uma boa fala para sintetizar aí, isso aí. o propósito de vocês. Redes sociais, onde a gente encontra o Edificando Vidas? Redes sociais é o Instagram e Facebook. Nós ainda não temos site, fica aí a dica, o pedido, né? Se alguém quiser fazer um site para nós, mas é Edificando Vidas _Instituto. Esse é o Instagram. A gente publica lá, Edificando Vidas _Instituto. Essa é a nossa rede social no Instagram. Por ali também consegue fazer o contato? Por ali tem o meu telefone, o meu contato, meu celular, o número do meu celular está ali, pode ligar, em breve a gente vai estar conversando. Bacana. Legal, né, Kelvin? Muita coisa bacana aí que a gente ouviu hoje também, né? Fabrício, queres deixar uma palavra final, uma mensagem final aqui antes da gente encerrar? Então, eu gosto de falar, né, que sozinho eu não consigo fazer. Eu preciso de irmãos, amigas, eu preciso da comunidade, eu preciso de irmãos, eu preciso de amigos, porque são pessoas que estão necessitadas. Então, eu quero aqui, como o programa diz, né, gratidão. Eu fiz uma relação aqui de alguns nomes que eu lembrei, assim, né? Então, do fundo do meu coração, eu quero agradecer. Uma lista legal aí, né? É pequena aqui, que eu lembrei aqui rapidinho antes de começar o programa, mas eu tenho uma lista, um caderno lá que eu anoto todos os nomes, né? A gente ora. A minha esposa, primeiramente, né? Deus, a minha esposa, a minha família. O Boni da Boni Veículos, o Jaime da Progride, que o primeiro dia que eu falei para ele, falou, não, eu vou te ajudar. É um parceiro já desde o início, né? O Jaime Júnior, né, da Progride, o pastor Flávio do CTV, agora recentemente uma parceria que a gente fez com o Beto do Bela Janela, o vereador Jovino, um amigo
que tem nos ajudado, um trabalhador incansável, a vereadora Silmara, a vereadora Cris Loureiro, a Igreja Luterana do Progresso, do pastor Nilo, que ajuda nós desde o começo, a Igreja Arca, pastor Diego e os demais pastores, a Igreja Atos da Graça, o pastor Cláudio, a Igreja Comunhão Cristã, do pastor Beto, a IEL Blue, que nos ajudou a comprar os primeiros porquinhos lá para a gente criar, a Igreja Cristo e Esperança, que vai sempre nos visitar, o supermercado atacadista Superar, que nos ajuda, e a ajuda deles é muito importante para nós, a Missner Hospitalar, a dona Marlene, um irmão meu, um querido Flávio, o meu cunhado Cris Regis, o Miguel lá do Paraíso do Miguel. E, irmão, se eu esqueci de citar o seu nome aqui, é porque o programa tem horário, mas vá lá nas nossas redes sociais, a gente sempre agradece lá. Alguns não querem que a gente cite o nome, né? A gente respeita, mas a gente publica lá e está constantemente agradecendo os nossos parceiros. E se ficasse aqui a manhã toda, acho que seria pouco para agradecer tantas pessoas, né, que vão lá nos ajudar, né? O meu pai, né? O meu pai que ele no começo ele foi um pouco reticente assim, mas isso daí só dá despesa, isso daí só gasta dinheiro. Eu falei, pai, mas são vidas, e ele está me ajudando financeiramente também, Júlio, meu pai. Então aqui a minha gratidão, meu coração é grato, porque sem vocês eu não faria nada. Que legal. Sem os amigos. Que legal. E sempre de portas abertas para receber novos amigos, né? Que também acaba sendo um pouco da nossa missão aqui, enquanto podcast, estimular você a ajudar também essas instituições. Quero agradecer demais aqui o nosso bate-papo, Fabrício César Vieira, ou Pastor Bill, né? Eu quero deixar também uma pequena lembrancinha para marcar essa nossa... Muito obrigado. Esse nosso bate-papo, um mousepad aí para lembrar. Muito obrigado. Muito todos obrigado. Os dias muito da nossa conversa. Eu não lembrei de trazer um presente, mas eu vou deixar aqui um marcador de livro, né? Que Opa! Aqui o marcador de livro para você marcar as Ótimo. Páginas dos livros aí, algumas referências. Aí também fala um pouquinho das redes sociais. Isso. Do quem nós somos, né? Aqui tá pequenininho, eu acho que não vai pegar. Assim, talvez. E agradecer você, né, por ter aberto esse espaço aqui, a oportunidade da gente falar do que Deus está fazendo lá no Instituto, né? Eu falo que quem administra o Instituto é o Espírito Santo de Deus. Então, bacana. É Ele que coordena, é Ele que dá as orientações, as diretrizes, né? E convidar você para ir lá nos visitar, os telespectadores, não, os internautas. Ouvintes. Espectadores, internautas e por aí afora. E por outras redes sociais que surgirem, né? E os youtubers, né? Exatamente. Que nos assistirem aí, venham lá, serão muito bem recebidos, né? Se cada um ajudar um pouco o trabalho de formiguinha, a gente consegue mudar a nossa sociedade. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que ficou até o finalzinho aqui com a gente, né? Não deixe de seguir também o nosso canal Dádiva e Gratidão Podcast, e também aqui o @edificandovidas_instituto no Instagram. Acessa lá, veja todo o trabalho lindão que eles estão fazendo lá, e a gente se vê na próxima.